Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu tô falando do projeto Clássicos e o livro é O Grande Gatsby, a leitura do mês de outubro que eu concluo hoje. Mas antes de dar sequência a esse livro incrível, eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, caso não tenham feito ainda, e também curtir esse vídeo caso vocês gostem. Bom, vamos lá para O Grande Gatsby, esse livro de 1925 do F. Scott Fitzgerald, né? Esse livro realista, um dos grandes romances americanos que retrata aí uma série de questões interessantes que vem bem a calhar para o momento que nós estamos vivendo agora, 100 anos ou quase 100 anos depois da publicação desse livro. Mas eu quero contar um pouquinho da história para vocês, né? Entenderem a trama que vai se desenrolar durante esse romance. A começar pelo nosso narrador. Então a gente tem aqui o Nick Carraway, que vai contar aí em primeira pessoa, o que é uma coisa bem interessante, porque ele desconhece os demais personagens. Então ele vai nos introduzindo a história da mesma forma que chega a ele, né? Ele não sabe desses detalhes, ele não é um narrador onisciente, então a gente vai descobrindo com ele os mistérios do Grande Gatsby, né? Ele que vem de uma família tradicional, mas empobrecida, né? Ele tem que trabalhar, ele veio aí do oeste americano, aliás, como todos os personagens dessa história mostram aí nesse começo de século, né, na década de 1920, essa mudança do oeste para o leste americano e também indicando de onde vinha o dinheiro, que antes era simplesmente da produção, né, da indústria americana, do comércio, e passa para esse lado leste, para Nova York, para Wall Street, né, para o mercado financeiro. Então, nesse pós-Primeira Guerra Mundial, onde também emerge os Estados Unidos como uma nação hegemônica, né, como grande força mundial, a gente vê também a grande quantidade de dinheiro e a percepção dos americanos que não é apenas nessa produção que se ganha dinheiro, mas também no mercado financeiro. Então ele vai empobrecido, vai trabalhar em Nova York, em Wall Street, né, no mercado financeiro, e a gente vai perceber um certo tom moralista nele, né? Ele vai julgando as pessoas aos poucos, o Nick, pra gente, né? E ele que tem aí um lado irônico, super interessante. Ele vai relatar esse glamour, porque ele vai começar a transitar entre os ricos, entre os milionários americanos, ali de Long Island, né? Ele que mora em Long Island e trabalha em Nova York. Ele faz essa piada, essa ironia, esse humor interessante com o glamour desse povo ricaço que ele começa a conviver. E quem é essa pessoa, né? Esse Nick Carraway? É a representação do próprio Fitzgerald na história, né? Porque ele tinha exatamente essas características. Ele tem uma baita ironia divertida, que eu particularmente adoro. Ele vai brincar, ele vai transitar nesse glamour em todas as obras dele. Isso é um tema aí bem presente, porque ele vem de uma classe rica, mas que está empobrecida. E ele, Fitzgerald, rala pra caramba, trabalha. Ele é roteirista em Hollywood. Ele vai, né, o Grande Gatsby é o grande livro dele, que ele vai publicar, né, porque ele tá morando, eu acho que na França, né, ele mora em Paris, naquela época super glamourosa. Ele encontra o Hemingway lá, por exemplo, ele que apresenta o Hemingway pro Max Perkins, o editor dele. Olha só, as histórias se entrelaçam, né? Enfim, é uma representação dele. Olha que interessante. Bom, vamos dar sequência a essa história. Então o Nick vai contando pra gente os personagens e vai nos introduzindo esse novo mundo, onde existe um tal de Jay Gatsby, que ele ainda não conhece, mas já ouviu falar muito porque é um baita milionário
misterioso. Ele mora numa mansão ao lado da casinha dele de pau a pique, uma casa simples, comparada à mansão do Gatsby, que tem festas suntuosas todas as noites. Ela resplandece, ela ilumina ali aquela região de tanto glamour, de tanta ostentação, né? E olha que interessante, tem uma baía e do outro lado dessa baía se vê a casa do Tom e da Daisy. Daisy, que foi namorada do Gatsby antes da Primeira Guerra Mundial, foram apaixonados, tiveram um relacionamento que a gente vai descobrindo lá na metade do livro, aos poucos. Mas essa escolha do Gatsby de morar aí em Long Island, de frente para essa baía e para a mansão da Daisy, não é ocasional, não é uma coisa por acaso. Ele tá ali porque o objetivo dele é reencontrar e conquistar e ficar com a Daisy, o grande amor da vida dele. Então essa é a história. E aí a gente vai conhecer o Gatsby através dos boatos que o Nick começa a ouvir, que ele é um assassino, que ele já matou um homem, que ele é primo do Kaiser Guilherme Alemão. Enfim, boatos a respeito do Gatsby não vão faltar. É super interessante. E o que acontece é que ele namorou Daisy antes da Primeira Guerra e ele era um pobretão, não tinha onde cair morto, e ela já tinha dinheiro. E por isso que provavelmente o relacionamento não se desenrolou ali e ele foi para a Primeira Guerra. Essa aí da Primeira Guerra é bem emblemática, como eu já disse, pois é um momento de enriquecimento dos Estados Unidos como um todo, né? O parque industrial preservado ali nos Estados Unidos e a guerra rolando na Europa vai fazer com que, ao final dela, os Estados Unidos, que entram bem no finzinho, lá, 1917, e logo, pum, ganham essa guerra, ou tem essa sensação, vão ter a sua própria indústria muito beneficiada em detrimento da europeia, que está destruída, né? A Europa que está arrasada aí pela Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos têm um boom econômico. E aí o Gatsby também, de uma forma que a gente não sabe muito bem, enriquece, né? A gente vai ter algumas pistas que pode ser por contrabando, que pode ser em especulação no mercado financeiro que é a grande sacada dessa década de 1920, né? E o que acontece no final dela, o Fitzgerald acaba prevendo nesse livro de forma magistral. Ele metaforicamente faz menção a isso, mas enfim, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho essa Daisy, que foi essa namoradinha antes da guerra. E olha só aqui algumas frases, pérolas dessa Daisy, que é tão idolatrada pelo grande Gatsby. Bom, ela falando do marido dela. O tom está ficando profundo. Ele lê livros difíceis, com palavras longas. Sobre a filha dela. Espero que ela seja uma grande tonta. É o melhor que uma garota pode ser nesse mundo, uma belíssima tonta. E aí, dando sequência sobre ela mesma. Sofisticada, Deus, como eu sou sofisticada e modesta e vazia. E sobre a vida. O que vamos fazer hoje à tarde? Indagou Daisy. E amanhã? E nos próximos 30 anos? Só para a gente ter uma ideia da vida vazia, desse glamour que o Fitzgerald vai representar aí e o que tem por trás disso, que é nada, né? Uma pessoa que não tem vida, ela simplesmente vegeta ali como uma bonequinha de luxo. E aí, dando sequência, olha só. O Nick conversando com o Gatsby, eles ficam amigos, é claro que ele tem toda a intenção de ficar amigo do Nick, porque o Nick é primo dela, né, da Daisy. Então ficam amigos e ele um dia conversando, os dois conversando, o Nick comenta: puxa, a Daisy, ela tem uma voz indiscreta, né? O Gatsby fala: não, a voz dela é cheia de dinheiro.
E aí a gente começa a ver que essa obsessão que existe em relação a Daisy é muito em relação ao dinheiro, né? A gente vai mais para o final do livro ver que o Gatsby descreve a Daisy, quando eles se conheceram, como uma super milionária, com uma casa que ele não podia nem sonhar. Enfim, ele que vai para a guerra e só tem o próprio uniforme, ele não pode nem tirar o uniforme, porque ele não tem roupa para trocar, olha só. E aí a gente vai vendo as explicações que o Nick nos dá sobre esse relacionamento, né? Ele explica que a Daisy foi a primeira garota sofisticada que o Gatsby conheceu e por isso provavelmente a origem desse amor, né? Que essa é a origem pelo amor ao dinheiro, né? Ao poder. Outra coisa que o excitava era que muitos homens já haviam amado Daisy e aquilo, a seus olhos, lhe aumentava o valor. Olha só que pensamento maluco que o Nick exterioriza aí, né? Enfim, a gente vai conhecer outros personagens, como a Jordan, que vai ter um namorico com o Nick. E olha só o glamour e o vazio de tudo isso, né? O que a Jordan vai dizer? Eu gosto de festas enormes. Elas são tão íntimas. Nas festas pequenas não há nenhuma privacidade. E aí a gente vai ver o Nick falando do casal Daisy e Tom. Tom que era arquimilionário também, estudou em Yale. Eles se conheceram em Yale. Só que níveis diferentes de riqueza, porque o Tom, até para essa universidade de ricos, era rico demais, sabe? Eles eram descuidados, Tom e Daisy, esmagavam coisas e criaturas e depois se protegiam por trás da riqueza ou de sua vasta falta de consideração. Olha que loucura, né? Essa história vai aí mostrando pra gente esse amor que a gente já desconfia que não é amor, mas sim esse personagem central, o dinheiro que tá movendo tudo isso, né? E aí tem o que é a grande riqueza desse romance do Fitzgerald. Ele capta as contradições dos valores e dos mitos americanos daquele momento que se perpetuam até hoje, né? Eu tô falando do sonho americano e onde tudo é possível, né? Então a gente vai ver que ele mostra que se paga um preço para viver esse sonho, a contradição dentro dele, essa grande ilusão, que eu acho que a gente pode até transportar para 100 anos depois, ou quase isso, com as eleições. Não essas de agora eu acho que há um despertar dessa ilusão vivida pelos americanos, mas o que aconteceu na eleição passada, onde a gente viu uma eleição que valorizou esse sonho, um símbolo desse sonho que o Trump tem, né, de certa forma, na caricatura dele, ou seja, na pessoa dele. Enfim, então acho que aqui vale a gente lembrar que o livro foi publicado em 1925, ele que é um romance realista, então ele consegue muito bem captar esse momento econômico de grande riqueza, onde começa a haver especulação financeira aumentando, e isso culmina com o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Então o Fitzgerald incrivelmente consegue, numa metáfora, prever isso, olha só. Que é isso, né? Passar da produção, passar do comércio, da indústria, da agricultura, para valorizar a exploração financeira, que acaba tomando um grau aí que leva a esse crash, né? Eu terminei de ler exatamente no final das eleições, sabendo agora o resultado, onde de forma muito positiva a gente vê os americanos acordando desse pesadelo de se acreditar cegamente no sonho americano e não pensar que se paga um preço caríssimo colocando dinheiro e poder sempre à frente de tudo e se iludindo com isso. Então essa história vai nos levar a uma viagem, a um mergulho em todo esse universo de 100 anos atrás, que ainda é presente até hoje. Olha só. Então vale muito a pena e eu espero que vocês tenham gostado e que deixem o seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo.